Bom dia, graça e paz, amados. Eu me chamo Lilian Souza, serva de Deus Altíssimo, moradora de Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil. Estou aqui com a campanha, aleluia, por essa causa me ponho de joelho perante ao Senhor e perante ao Pai, aleluia, que é o nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui no segundo monte, aleluia, revelado pelo Espírito Santo de Deus, orando pela tua família, orando por cada pedido de oração deixado aqui nessa página, aleluia, do canal do YouTube, Facebook, Instagram, aleluia, do TikTok. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, assista os vídeos, porque tem uma palavra de Deus. Esse canal é do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos estar em Efésio, que é a palavra revelada do Espírito Santo de Deus, no capítulo 3, versículo 14. Aleluia, que fala assim sobre a oração de Paulo pelos Efésios, né? Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, que é Deus. Nós estamos aqui do monte, aleluia, dobrando o joelho, orando e clamando, porque eu creio que o próximo testemunho para honra e glória será o teu, minha amada e amado irmão em Cristo Jesus. Aleluia. Prepara o culto de ações de graça, de quem toda a família nos céus e na terra receba o nome. Aleluia, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que seja interiormente fortalecidos com o poder pelo seu Espírito e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender justamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundeza desse amor. E assim conhece esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja preenchido até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer o bem, todas as coisas além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, quando fazemos uma oração, aleluia, com amor, aleluia, porque Paulo fala sobre amor, sobre fé, sobre crer, aleluia. Quando você crê, quando você confia, quando você intercede, aleluia, aleluia, se você crer, aleluia, você verás, aleluia, sua oração sendo respondida, porque Deus, aleluia, Deus é aquele, aleluia, que ainda faz o impossível acontecer. Nada para Deus é impossível, tudo é possível para aquele que crer, aleluia. Ana é um exemplo, passou tantas coisas, aleluia, mas nunca desistiu de acreditar que existia uma promessa sobre a vida dela. Passou anos sendo perseguida, sendo humilhada, sendo desprezada, sendo rejeitada, aleluia, mas não pelo seu amado esposo Eucano. Eucano amava ela, aleluia. As pessoas olhavam para Ana com rejeição, porque ela era estéril. Deus tinha fechado as madres de Ana, aleluia. Paulo é um grande exemplo, ele era um homem certo no lugar errado, aleluia, mas quando ele teve um encontro com Jesus, amados, ele ficou 3 dias, aleluia, cego, aleluia, sem poder, e ainda ficou no jejum, dependendo de pessoas, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ananias tinha recebido uma ordem para impor suas mãos sobre as vistas, aleluia, de Paulo, mas ele olhou o passado de Paulo, um perseguidor que matava os cristãos, as pessoas de Deus, aleluia, mas, aleluia, Deus viu um grande homem. Então, aleluia, nunca julgue ninguém pelo seu passado ou pela tua história, porque Deus cura os traumas, Deus limpa, e aleluia, a rejeição é a prova que você é escolhido de Deus. O escolhido não tem escolha. E quando Paulo, aleluia, nesses 3 dias, ele tem um encontro tão forte, aleluia, com Jesus, amados, a visão dele, humana, morre, e a espiritual, para a glória de Deus, se abre. E ali aquele homem se arrepende. O temor dele,
aleluia, a obediência de Paulo nos chama a atenção, porque a libertação, a transformação, aleluia, foi poderosa na vida daquele homem. E aquele homem foi um instrumento contra as obras das trevas, aleluia, contra os demônios, aleluia. Todos aqueles que temia Paulo, todos aqueles, amados, que perseguia Paulo, todos aqueles que Paulo perseguia, temeram Paulo. E todos aqueles que fazia, aleluia, parte do exército, aleluia, que caminhava no passado com Paulo, temeram Paulo, aleluia, porque Paulo era um homem de Deus. Morreu a velha criatura para nascer a nova criatura. E ali, amados, todo mundo queria roubava as vestes de Paulo, roubava os lençóis, as roupas de Paulo, porque só em tocar nas vestes daquele homem santo, aleluia, aquela pessoa era curada, aqueles demônios saía, batia de retirada, aleluia. Muitas vezes você nem precisa orar, porque demônios sabe quando é uma mulher, um homem de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um servo de Deus não precisa se justificar, não precisa bater boca, aleluia, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus já se faz presente só na sua postura, só na sua posição, só na tua chegada, só apenas num olhar, aleluia. Muitos olharam, aleluia, o dom de Paulo, porque Paulo expulsava demônios, aleluia, ele já via e já batia de retirada, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, amados, para a glória de Deus. Muitos queriam imitar Paulo, muitos queriam dizer que tinha unção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas aqueles que imitaram, aleluia, desobediente, com as vestes sujas, aleluia, espírito de engano, espírito de mentira, levaram uma surra dos demônios, rasgaram em praça pública as vestes, como se diz, aleluia, e os demônios falaram: eu conheço quem é Paulo, eu conheço quem é Jesus, quem são vocês? Aleluia, ali as vestes deles foram envergonhados. Então o adversário que te persegue e hoje está sendo envergonhado. Deus está tirando máscara, Deus está tirando, aleluia, o espírito do engano, o espírito do embaraço, aleluia. Deus está revelando face a face, aleluia. Hoje Deus está, amados, quando nós oramos, intercedendo, aquele que te persegue, aquele que te amaldiçoa, aleluia, abençoa essa pessoa, não se perde os seus valores, os seus princípios, o seu caráter. Deixa que Deus julga, porque aquele que semeia o mal, planta o mal, ele mesmo vai colher. Se alguém te paga o bem com o mal, continue plantando o bem, sem olhar quem. Não faça acepções de pessoas. Jesus não fazia acepções de pessoas. Aleluia, Deus capacitou cada servo seu, cada discípulo seu. Moisés foi um grande exemplo, pagou um preço como líder ao povo do Egito, aleluia, mas aquele povo murmurava, aquele povo era ingrato, aleluia, mas Moisés abençoou aquele povo, até que teve um dia, aleluia, pela desobediência, Deus jurou que eles não entrariam na terra de leite e mel, aleluia, mas quando eles viram a terra prometida, apenas 2 mais velhos entraram, que era Caleb e Josué como líder daquele grupo, daquele povo de Israel. Aleluia, ali Deus faz questão de repassar todo o ensinamento sobre a obediência e deixar bem claro para não desobedecer os seus mandamentos, sua lei e seus estatutos. Aleluia, então aquele que obedece, ele é a própria bênção. Aonde ele chegar, aquela pessoa será abençoado. Se as plantas dos teus pés, aonde você chegou, deu paz, aquela pessoa respondeu, tem paz, entra, porque é a casa do Senhor. Aquele que sabe receber um servo do Senhor, uma mulher, um homem de Deus do Senhor, aquela casa será abençoada e você retorna novamente. Mas se aquela casa, aleluia, não te receber bem, bata, sacuda a poeira dos teus chinelos, dos teus pés, aleluia, e vira as costas e não bota mais os pés, porque aquela casa automaticamente, pelo Senhor, ele está amaldiçoado. Então, amados, ora pelo seu irmão. Paulo nos ensina a orar, e orar com amor, orar com fé,
para que almas sejam resgatadas. Jesus prometeu a salvação, a libertação, a transformação, mas também temos as bênçãos terrenas. E Deus, tudo aquilo que Deus promete, Deus te guarda, Deus te livra, Deus fecha a sepultura, aleluia. O homem dá a última palavra de sentença, mas Deus é aquele que entra e muda o cenário. Assim como Deus mudou a história de Jó, mudou o cenário de Jó. Enquanto Jó poderia estar pedindo justiça contra os seus amigos, Jó não abençoou e estava sempre orando pela vida deles. Jó não pagou mal com mal, pagou mal com bem. E ali Deus se agradou. Tinha um acusador chamado Diabo. Ele quis, acusar Jó. Mas Deus permitiu Jó passar tudo, perdeu tudo. Aleluia. Mas Deus nunca deixou de acreditar que Jó era fiel a ele. Deus já sabia. Mas era necessário o diabo e Jó passar por aquele processo. E Deus honrou. Aleluia. Cada vale, cada deserto, cada enfermidade, cada morte, cada perda. Aleluia. E Deus deu em dobro. Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Então seja fiel a Deus. Porque, amados irmãos, quando você coloca Deus em primeiro lugar e você tem um compromisso, fidelidade com Deus, Deus tem com você. Aleluia. Deus não tem fidelidade e compromisso com aquele que não tem com ele. Então, sabe onde está a fidelidade com ele? É a palavra de Deus. Então, toda manhã, você que ainda não leu a palavra de Deus, pega a tua Bíblia, comece a ler de Gênesis, o Velho Testamento, terminou o Velho Testamento de Gênesis até Malaquias, pega o Novo, de Mateus até Apocalipse, terminou de ler a Bíblia toda, coloca em prática, guarda na tábua do teu coração, mas começa a praticar. Aleluia, terminou? Volta novamente para você não esquecer. Aqui está a tua fidelidade, aqui está a sua prova de amor, de obediência. Precisa conhecer a palavra de Deus para não ser enganado. Aleluia. Deus fala sobre bênção, sobre promessa. Ele cumpre tudo no seu tempo. Então não fica triste porque você ainda não está vivendo a promessa de Deus. Deus está trabalhando na sua vida. E hoje tem libertação e transformação. Porque Deus é aquele que, aonde está trevas, a luz chega para quebrar o reino das trevas. Porque Deus é aquele que garante a nossa vitória. Deus é aquele que prepara o culto de ações de graça. Aleluia. Hoje tem renovo, hoje tem restauração, hoje tem restituição. E Deus, aleluia, em sua palavra, não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Paulo, todos esses foi mistério citado, Ana, Paulo, aleluia, Jó, Deus, ele é Deus de mistério. Então você que está orando, vai receber essa palavra. Deixa o seu pedido de oração, compartilha, se inscreva no canal. Esse canal é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquilo que Deus manda trazer, nós estamos trazendo. Tá bom? E que Deus também abençoe todos aqueles que têm abençoado a obra do Senhor. Pois é Ele que levanta, nada é pedido, nada é cobrado, é dado de graça, como Jesus falou. Aleluia, que Deus continue multiplicando o celeiro de vocês e abençoando cada abençoador da obra. Que Deus abençoe, que essa oração, Pai amado, que o Senhor venha abençoar, que cada pessoa que assistir, Pai, essa palavra, esse vídeo, seja tocado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai quebrando, Pai, toda a obra das trevas, toda a obra de bruxaria, magia negra, oração contrária. Vai jogando por terra toda a obra de voodoo. Pai, vai tocando nas causas dos teus filhos, visita a sua família, entra nos seus lares. Pai amado, que venha, Senhor, mudar o cenário, venha mudar a história dessa família, aonde o diabo, Pai, destruiu, venha ser restaurado, venha ser curado, cura a alma, cura o corpo e cura o emocional de cada pessoa. E cada pedido de oração que Deus venha visitar e venha contar o testemunho, que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, que venha sentir a presença do Espírito Santo de Deus, que os anjos do Senhor venham visitar, venham tocar do alto da cabeça, as plantas dos pés, cada uma vida, cada uma pessoa. Aleluia, fica com Deus, até amanhã. Hoje
aleluia, dia 2/11 de novembro de 2025. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia, graça e paz, amados.